Opa, Fábio Costa aqui com você. Eu gostaria de fazer as seguintes perguntas para você. Como está a sua vida hoje? Como está a sua família? Como vão os seus negócios? E a razão pelo qual eu estou te perguntando isso é que nos últimos 6 meses, conversando com tantos profissionais que eu estive trabalhando em um congresso nacional e simultaneamente trabalhando com pessoas em negócios e em suas vidas individuais. E olha só, em todo lugar que eu fui, eu vejo que as pessoas estão extremamente estressadas. E eu vejo muito estresse como eu nunca tinha visto antes. E mesmo que a economia desse uma virada, e a economia pode virar. O mercado de ações também pode. Mas a maioria das pessoas, elas não sentem isso. E olha só, os trabalhos podem dar uma guinada, mas tem muita gente sentindo um enorme estresse. Então, como vai você? Se você está indo muito bem, eu estou aqui para te parabenizar. E eu gostaria de compartilhar algo com você, que talvez você possa usar para ajudar alguém com quem você se importe, que talvez não esteja indo tão bem como você está. Mas como eu sempre digo, de qualquer jeito, nós sempre podemos melhorar. E quem sabe algum dia a minha filha não possa assistir esse vídeo quando ela precisar também. E eu gostaria de compartilhar uma chave que pode ser útil para a sua vida. Não importa onde você esteja, te levarão para um próximo nível. E se você está enfrentando épocas de desafio ou algo que você realmente se importa, então eu decidi fazer esse vídeo que eu posso fazer aqui rapidamente na internet, que tem algum valor para lhe dar uma perspectiva, te dar um pouquinho de um plano rápido para movê-lo adiante. Bem, eu venho com essa chave muito interessante. No ano passado, eu me encontrei em uma posição onde cada um no mundo estava preocupado. Eu recebia ligações de parentes, de amigos e até de clientes que eu trabalhei com desenvolvimento pessoal e estava todo mundo sendo afetado. Milhões desaparecendo da bolsa de valores, escândalos financeiros a todo momento. Todo mundo estava pirando sobre o que fazer. E esse ano está parecendo ainda mais forte ainda que essa ronda de crise entre os brasileiros. E eu pensei muito na forma que eu poderia vir aqui na internet e motivar essas pessoas. Pois é isso que eu faço. Mas em que situação que nós estamos? E eu pensei assim, como que realmente eu posso ajudar essas pessoas? E olhando de uma forma realmente simples, mas que funcionou para mim. Porque existem tantas ferramentas e estratégias assim que de repente você faz para a sua vida. E olha só, eu normalmente atendo um chamado quando surge um desafio. Bem, e se eu olhar para tudo isso de uma forma diferente? E se eu olhar o que eu fiz na minha vida durante épocas mais difíceis? Isso pode ser útil para você também. Você pode olhar para si mesmo e dizer, poxa, quando eu me encontrava numa época difícil e eu consegui me tirar de lá, como que eu fiz isso? Qual foi o elemento que fez a grande diferença em sua vida quando você deu a sua guinada? Quando você saiu, seja lá o que for, a sua pior tarefa. E para mim um tempo muito difícil foi quando eu decidi ampliar uma empresa que eu tinha aberto e naquele momento eu teria um capital de giro já tido como certo, porque eu tinha acordado com uma pessoa muito próxima. E aí eu mandei ver. Eu fiz novos layouts, novas estruturas, mais produtos e boom, fugiu do meu controle. Eu já não tinha mais esse valor acordado. Mas como eu já tinha começado, eu mandei ver e aí eu fui em frente. Só que o que aconteceu? Essa questão no Brasil de juros sobre juros e aí começou a ter uma montanha de problemas na minha cabeça. Eu realmente estava enfurnado numa situação que chegou a um certo ponto que eu não sabia mais como eu pagaria os funcionários, como eu pagaria os fornecedores, como eu pagaria um monte de outras coisas. E durante todo esse tempo eu ficava pensando, poxa, mas o que eu posso fazer para mudar a mim mesmo, sabe? Porque primeiro eu estava depressivo pensando que não havia nada, mas nada mesmo que eu pudesse fazer. O que eu digo
é que nesse momento a sua vida inteira se transforma numa total incerteza. Mas o que você faz para pôr as coisas em ordem? E aí nesse nível fundamental eu fiz 5 coisas. E hoje eu quero lhe falar uma que fez uma diferença incrível naquele momento. E é essa diferença que eu lhe convido a considerar em sua vida, para levar a si mesmo ao próximo nível e a prosperar durante as épocas mais difíceis, ou dar uma guinada e começar a prosperar. A primeira coisa que eu acredito que você tem que fazer para dar uma guinada é o seguinte, presta atenção. É isso aqui, ó. Assuma o controle da sua mente. Essa foi a chave número 1 que eu tive para mudar a perspectiva de um momento difícil e você conseguir dar uma guinada muito forte na sua vida. Manter o controle da sua mente. Eu vou te mostrar como você pode fazer isso no decorrer desse vídeo, ok? Vamos juntos então? Bom, especificamente, você tem que alimentar e fortalecer a sua mente. A mente é um lugar interessante, não é verdade? Mas o medo pode tomar conta deste lugar. A incerteza ela pode preencher todos esses pensamentos para fazer com que você acredite que as coisas sempre serão ruins, que elas nunca darão uma virada, que nós, na verdade, que nós não temos capacidade. É a natureza das vozes interiores. Todo mundo sente essas vozes algumas vezes, não é? Talvez você não esteja sentindo isso agora mesmo, mas eu tenho certeza que em alguns momentos diversos você escuta essa vozinha. Então, para controlar a sua mente, o que você faz? Bom, eu estava totalmente certo de que eu tinha um problema gigante, que estava acarretando problemas pessoais, financeiros e até familiares. Mas voltando atrás, quando eu estava por mim mesmo tentando descobrir o que fazer, eu percebi de algum modo que para ter controle da minha mente, eu tenho que alimentá-la. E eu sabia que se eu não alimentasse a minha mente, eu estaria vivendo, digamos, junto das ervas daninhas que estavam me rodeando. Hoje, por exemplo, basta você pegar o seu celular e você vai ter todo tipo de mensagens que lhe tomam toda a atenção. Google, notícias, Facebook, qualquer um desses que você faça está constantemente vindo até nós. E você deve saber que notícia boa não traz ibope para os telejornais, por exemplo. O que hoje é mostrado, vendido nas mídias da televisão são agressões, problemas de crise, problemas familiares, mortes, problemas que não são resolvidos. E ainda mais hoje, todo mundo falando de crise, 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 não é verdade? Um dos meus primeiros mentores foi o Alexandre Revoredo e ele falou comigo o seguinte, alguns anos atrás. Olha, Fábio, todos os dias você terá que manter guarda na porta da sua mente. Naquela época eu tinha 22 anos e de repente nasceu uma enorme vontade de entender o que seria manter a guarda na porta da minha mente. Porque coisas serão alimentadas lá e você começa até a aceitá-las, você começa a acreditar nelas. E olha só, você começa a necessitar delas. Elas tomam conta da sua vida. E naquela época, aos meus 22 anos, eu não gostava de ler. Na verdade, eu odiava a leitura. Eu não sei porquê, mas eu tinha uma ojeriza por leitura. Passava ali 5 linhas e eu já não queria ler mais. Mas eu entendi que para que eu pudesse passar de uma fase para outra, eu teria que sim aprender a gostar de ler. E foi aí quando eu decidi ir atrás na internet para descobrir algumas formas que eu pudesse aprender a gostar de ler. E uma das primeiras coisas que eu aprendi foi que não é preciso você ficar horas e horas lendo. E foi engraçado que eu comecei a identificar algumas coisas que me fizeram passar para um novo patamar. E sabe o que foi? Primeiro, que você não precisa de fazer, como eu te falei, um tempo muito grande de leitura. É um tempo de 15 a 20 minutos por dia. Mas mesmo assim, não foi fácil para mim, porque eu estava engessado há muitos anos. Eu realmente não gostava de leitura, então me dava sono, realmente não queria ler. Mas naquele momento eu entendi que eu precisava de leitura. Como?
eu estava olhando para pessoas de sucesso, pessoas que estavam ao meu redor e toda hora eles falavam assim: Fábio, para você mudar de situação, você vai ter que ler. E eu decidi, eu fui atrás para entender melhor como é que essa questão de eu aprender a leitura. E a primeira coisa, que era eu poder estudar, ler de 15 a 20 minutos, mas uma coisa que eu gostasse, uma coisa que fizesse sentido para mim. Então, por exemplo, se você gosta de informática, leia sobre informática. Se você gosta de moda, leia sobre moda. Se você gosta de carros, por exemplo, leia sobre carros. E isso vai criando um hábito. Mas mesmo assim ainda não foi fácil. Eu dormia, mas aí eu encontrei um livro indicado por uma pessoa, do Robert Kiyosaki, chamado Pai Rico e Pai Pobre. Nossa, esse livro, ele simplesmente transformou a minha vida. E se você não leu esse livro ainda, você tem que ler. Se de alguma forma você decide empreender, ou você decide mudar, você possa ir para um novo nível na sua vida, leia esse livro. E se você já leu esse livro, leia novamente e novamente, faz toda a diferença. E aí, eu achei na internet um cara que ele falou assim: eu vou trabalhar lendo. Eu falei: cara, como assim? Esse cara é louco, né? Mas aí ele descreveu várias coisas, como é que ele fez e o que ele sentiu. Eu falei: cara, eu vou testar isso. E no dia anterior, eu falei com minha esposa, falei: amanhã eu vou pro meu trabalho lendo. Ela falou: você tá doido? O que deu na sua cabeça? Eu falei: não, eu li na internet, um cara falou que ele aprendeu a gostar de ler fazendo isso, eu vou fazer um teste, vou colocar o tênis e vou. Ela: poxa, mas você trabalha longe pra caramba. Eu falei: não, mas hoje eu vou mais cedo e amanhã eu vou mais cedo e eu vou. E foi impressionante. Resumindo a história aqui, eu, se fosse você, também testaria isso. O resumo da ópera aqui nesse momento foi o resultado de 3 livros. Para uma pessoa, como é que é? Para uma pessoa que não gostava de ler, eu não lia um livro sequer, eu nunca tinha lido um livro todo. E foi impressionante para mim e é uma dica que eu falo para você. Então é o seguinte, uma das coisas mais importantes que você tem que lembrar desse vídeo, se você, de tudo que eu falei e eu vou falar ainda sobre essa questão de você alimentar a sua mente, é isso aqui, olha só. Ler. É isso. Nesse primeiro momento, leia o que você gosta. Mas, para ter esse alimento, nós temos que ter algumas direções específicas para que você saia desse momento de decisão, de alguma dificuldade, para uma nova perspectiva e trazer essa nova visão para que você passe por um próximo nível. Vamos lá então ver quais são esses passos? Então, quando eu estava passando pelo problema na empresa, a única coisa que eu pensei foi: eu vou ler. Eu vou alimentar a minha mente pelo mínimo de 1 hora por dia. E na verdade, algumas vezes eu fiz até mais. Onde eu li algumas biografias, eu li a história de alguém que se encontrava em um inacreditável tempo de dificuldade e como ele deu a volta. E essa leitura ela me deu uma nova perspectiva. Eu li o livro ali sobre como nós pensamos, ou eu li algum livro de sentimentos de algum homem que literalmente vivia naquele tempo perdendo toda a sua família, tentando suportar aquela época e achar ali ainda algum valor. E essa história ela infectou a minha mente com algo nutritivo muito forte. Nós somos o que comemos, não é o que nós falamos sempre, mas na verdade nós somos o que lemos. Nós somos o que nós temos, nós somos o que nós damos ouvidos. E então eu alimentava a minha mente entendendo as ideias e os princípios das pessoas que deram suas guinadas na vida, que tiveram problemas empresariais, pessoais. Eu fiz a mesma coisa, a maior parte da minha vida, e aí começando aos meus 22 anos, e a outra coisa foi começar a alimentar a minha mente de áudios. Como me motivar, como eu poderia sair de um ponto A para um ponto B. Por exemplo, esses dias eu estava escutando uma aula de um dos meus mentores atuais falando o seguinte: só fracassa quem desiste. E isso fez muita diferença para eu continuar a caminhada. Ainda hoje, eu estou constantemente alimentando a minha mente e eu não espero que uma boa ideia possa me interromper, seja ejetada na minha frente. Eu vejo uma grande ideia e eu preciso abraçá-la, eu tenho que ir além, eu preciso alimentar a minha mente todos os dias.
Então eu fiz isso com áudios, eu fiz com livros, e isso cada vez mais em repetição e de novo, com tanta intensidade, para que a minha mente começasse a acreditar naquilo. Eu estava escutando tanto, eu via tanto, que a incerteza da minha mente, ela começou a mudar o foco. Bom, e aí eu percebi que todos os dias eu alimentando isso, cada vez mais a minha perspectiva estava mudando. As coisas onde eu começava a identificar, poxa, mas isso aqui é muito difícil. Eu olhava no livro uma pessoa muito mais difícil do que tinha acontecido com ela e como que ela conseguiu fazer isso. E eu fiz tantas vezes, com tanta intensidade, com tanta força, que a minha mente começou a acreditar. E foi incrível. Pareceu que era assim, uma chave, plup, ela ligou e a minha vida ela começou a ter um nível de diferença totalmente impressionante. E eu quero trazer isso aqui hoje para você. Se você está numa situação como essa, esse é o seu primeiro passo. Você tem que mudar a sua mente, você tem que fortalecer a sua mente, você tem que dar um alimento nutritivo para a sua mente. E um alimento que você saiba que é positivo. Pois como eu falei, cara, hoje já tem mais de 5 anos que eu não sei o que é televisão, que eu não sei o que é telejornais. Isso fez toda a diferença na minha vida. Porque outra coisa que eu acredito e que eu escuto muito e que é verdade, aonde você foca, se expande. Então se você está focando lá na televisão, que não sei o que, lá, aquela coisa toda, o que acontece? Você foca e isso se expande para a sua vida. Isso vai começar a aparecer no seu trabalho, você começa a ver negativo. Na sua casa você vê negativo. Na sua vida pessoal você vê negativo. Agora mude. Pegue essa primeira chave, coloque em prática, acredite. No primeiro momento você nem vai acreditar. No primeiro momento você vai falar, cara, tá muito difícil, é muito gigante esse problema que eu tenho. Só que o que eu quero te falar é o seguinte, é possível. Você vai mudar, você vai começar a ler e vai falar, caramba, bicho, o cara tava com um problema muito grande. Meu problema não chega nem perto do que está acontecendo aqui. Ou às vezes você encontra até uma pessoa que está passando pela mesma situação que você esteja passando. Como que ela virou a chave. Isso fez muito sentido para mim. Eu comecei a ler vários livros. Hoje eu tenho uma biblioteca, hoje eu sou louco com leitura. Eu amo a leitura. E faz toda a diferença. Então, esse vídeo era essa chave que eu queria trazer para você com muita intensidade, que foi a primeira coisa que me fez enxergar diferente, me movimentar. E se você começou a ler e desanimou, você já leu algumas coisas, pode acontecer muita coisa diferente quando você já tem um objetivo. Fala assim, não, agora eu tô fazendo a leitura porque eu quero uma nova perspectiva para esse momento. Bom, é o seguinte, então finalizando esse vídeo, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e se você gostou desse vídeo, eu queria que você clicasse no like aqui no vídeo. E se você não gostou também, pode clicar no dislike, porque isso é uma forma que eu consigo medir, é um termômetro para mim, para saber se eu estou levando realmente informações qualitativas para você. E é o seguinte, eu falei aqui de 5 chaves. Essa foi a nossa primeira chave. Se você quiser conhecer as próximas 4 chaves, que você tenha um caminho para que possa dar continuidade no seu crescimento, que você possa entender que em alguns momentos difíceis sim é possível ver de uma nova perspectiva, é possível de você sair desse momento. Em algum lugar nesse vídeo vai ter um link para que você possa fazer uma inscrição gratuita. Eu vou liberar totalmente gratuito esses 4 vídeos que eu fiz com bastante carinho para que você possa fazer essa movimentação, essa nova perspectiva e poder realmente ajudar na sua vida, ok? Clica aqui, é gratuito e aí você vai receber no seu e-mail os próximos vídeos. E só mais uma coisa, e isso realmente é muito importante para mim, para fazer esse termômetro, para eu saber se realmente eu estou levando informações qualitativas para você, é que você deixe um comentário aqui abaixo desse vídeo, falando o que você achou desse vídeo, se você gostou, se você já pode inclusive colocar algumas coisas em prática. E é interessante quando as pessoas colocam aqui, Fábio, eu vou começar a leitura, ou então eu já leio, mas eu vou intensificar a minha leitura. Se você colocar aqui e de uma forma que outras pessoas veem, é incrível isso, quando você externa aquele seu objetivo, é impressionante quando você faz isso.
acaba que você gera um comprometimento maior ainda com você, por você acabar de falar para as pessoas, eu vou ler, eu vou sair dessa situação, eu vou mudar agora. Você pode fazer isso aqui no comentário, ok? Um forte abraço e nos vemos na segunda chave que eu quero te mostrar. Beleza? Um abraço e até lá.